O maior inimigo de Roma não era externo, mas suas próprias bases de poder. Sua política, seus exércitos, até mesmo seu povo eram sua força, a fonte de seu domínio. Nos bastidores, essas forças destruíam silenciosamente a República. Como um sistema aparentemente eterno começou a ruir. No episódio de hoje do The Infographics Show, explicamos a queda da República Romana. A República Romana iniciou em 509 a.C. após os romanos deporem Lúcio Tarquínio Soberbo, tido como um rei cruel e arrogante. Criaram um sistema de magistrados eleitos com poder concentrado em 2 cônsules anuais e um senado, composto inteiramente por patrícios, a elite hereditária de Roma, os oligarcas, os plebeus. No início, o povo comum de Roma não tinha voz, mas séculos de protestos forçaram os patrícios a dividir o poder. Em 367 a.C., plebeus já podiam ser cônsules e seus tribunos vetavam leis prejudiciais aos pobres. O equilíbrio de Roma vinha de ter 2 cônsules que anulavam as ordens um do outro. Senado, com 300 membros vitalícios, controlava tudo nos bastidores. Assembleias de cidadãos aprovavam leis e escolhiam magistrados. Na prática, os ricos votavam antes por manipulação, tornando os demais votos quase irrelevantes. Censores avaliavam cidadãos por riqueza e moral, determinando impostos e quem iria à guerra. Os ricos iam lutar pessoalmente, não por necessidade, mas por ambição, para provar lealdade e conquistar poder. Juízes, contadores e funcionários ocupavam cargos inferiores e subiam rumo ao Senado. No papel, era uma república perfeita, freios e contrapesos, sem tiranos. Era manipulada para beneficiar poucos, e essa tensão acabaria destruindo a República. Naquela época, a antes humilde Roma tornava-se muito rica. Sua riqueza aumentou com a aquisição de territórios e tributos pagos por estrangeiros. Os derrotados subjugados pagavam um imposto chamado tributum ou tributo, e às vezes o stipendium, indenização pelo custo de sua derrota por Roma. Romanos apreciavam impostos. Esse era um dos motivos de serem uma potência. Organizados, usaram o dinheiro para construir uma grande sociedade. Os romanos sucederam os gregos como hegemônicos do Mediterrâneo no século III a.C., conquistando o sul da Itália e a Magna Grécia. Eles estavam atrás dos gregos culturalmente, mas logo assimilaram sua ciência, filosofia, arte e medicina. Após a vitória militar, Roma derrotou os macedônios, expulsou os cartagineses da Europa e saqueou Cartago, ampliando seu domínio no norte da África. Eles estavam em guerra constante, seus exércitos saqueando cidade após cidade, deixando massacres por onde passavam e levando escravos. Mulheres iam para as casas, homens para campos e minas, e gregos instruídos ensinavam crianças ou entretinham a aristocracia. Por séculos, eles faziam inimigos se ajoelharem e aprendiam com todos que dominavam. Eles viram as cidades-estado gregas lutarem entre si, e por isso, criaram um sistema centralizado em vez de rivais separados. Unificaram a Itália sob um governo e uma identidade romana, permitindo que aliados ou derrotados esperassem obter cidadania romana. Enquanto gregos fracassaram por divisão e xenofobia, romanos valorizavam lealdade, eram pragmáticos, criaram burocracia, infraestrutura, leis e uma sociedade civil que superava líderes individuais. Era um governo projetado para impedir a ascensão de tiranos. Os gregos inspiraram com conhecimento, mas os romanos dominavam a arte de governar. Roma virou exemplo de boa administração. Com a riqueza surgiu a desigualdade. Quanto mais riquezas, maior a população. A maioria vivia na miséria, enquanto a elite se refugiava em vastas propriedades que só aumentavam de tamanho para garantir que seus privilégios permanecessem intactos. Os corruptos compravam votos, enquanto funcionários de todos os níveis podiam ser comprados com subornos. Criaram leis para limitar o luxo e evitar que ricos comprassem as melhores terras, mas o dinheiro trouxe flexibilidade. As leis eram abusadas ou ignoradas, e a questão da terra virou um grande problema. Roma era uma sociedade agrária. Ela dependia da agricultura há séculos para alimentar seu povo. Mas, à medida que se tornava mais poderosa e sua indústria naval crescia, passou a comercializar por todo o Mediterrâneo. Com a expansão de Roma, os ricos compravam escravos para trabalhar em grandes propriedades e minas. As empresas familiares não conseguiam mais competir com as fazendas da elite. Esses agricultores plebeus, base da República por séculos, agora eram expulsos de suas terras. Quanto mais dinheiro, mais escravos podia comprar e maior ficava o negócio. Senadores não podiam lucrar com o comércio, mas os equestres, classe abaixo deles, controlavam os negócios de Roma e direcionavam lucros para cima quando as leis favoreciam.
Havia julgamentos por corrupção, mas com dinheiro suficiente, a justiça podia ser comprada. O capitalismo havia impulsionado um progresso notável em Roma, mas também havia dado origem a algo mais sombrio, a ganância. Enquanto o homem comum lutava para acompanhar, agiotas emprestavam dinheiro a juros altos. Eles não conseguiam competir, principalmente com impostos mais altos. Para financiar outra guerra, governadores cobravam impostos, mas ficavam com grande parte, sem beneficiar a plebe. Aquelas batalhas geralmente aconteciam tão longe, eles esperavam voltar para suas fazendas. Mas se a guerra durasse tanto quanto a Segunda Guerra Púnica, de 218 a 201 a.C., era quase impossível manter uma fazenda funcionando. Quando eles voltavam, as elites já podiam ter comprado as terras e colocado escravos para trabalhar. Segundo Plutarco, uma lei foi criada para proibir elites de adquirir mais de 500 acres. Os ricos pagavam subornos ou achavam brechas, enquanto os pobres se tornavam inúteis. O trabalho gratuito em Roma era tanto que os escravos estrangeiros passaram a ser mais numerosos que os plebeus. Era quase impossível achar trabalho, enquanto mais agricultores caíam na miséria. Eles deixaram os campos e foram à cidade em busca de trabalho temporário. Talvez conseguissem um bico construindo aquedutos, banhos ou estradas, tornando-se artesãos ou artistas, mas nem todos conseguiam trabalho. Muitos não tinham nada, sobrevivendo apenas com o trigo gratuito. Para as mulheres, especialmente se estivessem sozinhas, era quase impossível sobreviver. Roma estava cheia de bordéis, mas as prostitutas geralmente eram escravas ou mulheres libertas. Ainda assim, quando os tempos eram difíceis, cidadãs podiam recorrer à venda de seus corpos, esperando serem bonitas o suficiente para se tornarem acompanhantes de luxo para os homens. Em situações parecidas, algumas recorriam à mendicância, à luta de gladiadoras, a serem guarda-costas ou ao crime, como na Inglaterra. Séculos depois, no início da Revolução Industrial, ex-agricultores pobres de Roma lotaram favelas imundas. Eles perderam a fé no sistema. Sempre lhes disseram para seguir o código de dever, modéstia e sacrifício. Mas o que eles viam? Pobreza, desespero e homens no serviço público aparentemente preocupados apenas com seu próprio enriquecimento? Era uma receita para o desastre social. Disse Plínio, o Velho. Isso destruía um grande estado, pois seus cidadãos sofriam e a cultura romana era iludida, segundo ele. A romanidade estava morrendo para ele e outros. Os romanos se achavam superiores, mas mais estrangeiros trariam decadência moral. Porém, os de fora enriqueciam os ricos. Por isso, continuavam chegando. Os políticos tentaram acalmar o descontentamento com os jogos. Organizavam lutas de gladiadores para distrair o povo da pobreza e corrupção, pão e circo. Foi por volta da época das guerras púnicas que esses espetáculos de violência se tornaram entretenimento popular regular. A vida era difícil para os pobres, mas com pão grátis e violência sancionada, muitos deixavam de notar a grande desigualdade a qual pertenciam. Quanto mais eventos um membro da elite organizava, mais popular e votado ele se tornava. Com o aumento do perigo nas ruas à noite, políticos começaram a se cercar de gangues de seguranças pessoais. Por um bom preço, esses homens intimidavam, matavam, incendiavam ou barravam o caminho de uma pessoa muito importante, indo a um lugar importante. Públio Cláudio Pulcro, tribuno da plebe, formou um império de gangues de rua que intimidavam, causavam tumultos ou matavam quando preciso. Suas turbas entravam em confronto constantemente com as de Tito Ânio Milo, um político rival também sedento por poder, Milo, amigo do estadista. Cícero foi exilado após ser acusado de matar Pulcro e depois morreu atingido por uma pedra ao se rebelar contra Júlio César. Esse é só um exemplo de como a vida era perigosa. Agressões, assassinatos e guerras de gangues nas ruas tornaram-se comuns. Senadores às vezes eram mortos em plena luz do dia, e ninguém ousava intervir enquanto casas eram queimadas até o chão, nos tumultos que se seguiram. No distrito de Suburra, maior favela de Roma, ladrões e vigaristas tornavam a vida dos pobres miserável. Com o aumento da desigualdade, cresceram também os crimes ligados à pobreza. Havia tanta riqueza em Roma, mas mortes por desespero ao estilo antigo e pessoas brigando por comida ou dívidas eram muito comuns. Não havia força policial, e quem não podia pagar por proteção tinha que se virar sozinho. Essas pessoas destituídas ficaram conhecidas como proletari, pois não possuíam quase nada. Só podiam dar seus filhos a Roma, eram isentos do serviço militar, mas podiam ser chamados em emergências. Tinham poucos direitos de voto, ficando logo acima dos escravos na sociedade. As ruas de Roma estavam cheias deles, a cidade estava à beira do colapso, e então a Boa República deu lugar ao caos total. É aqui que entram na história os irmãos Graco, Tibério e Caio, que não gostavam nem um pouco do que estavam vendo em Roma.
Tibério, o mais velho, tornou-se herói popular na Terceira Guerra Púnica. Diziam que ele foi o primeiro romano a escalar os muros de Cartago e sobreviveu para contar a história. Na política, os irmãos defendiam os plebeus como membros dos populares, ativistas progressistas e por vezes violentos, que buscavam reformas para ajudar os pobres em Roma. Hoje, os irmãos são vistos como heróicos socialistas romanos ou demagogos populistas. Seja qual for a verdade, eles fizeram muito bem. Tibério propôs redistribuir terras legalmente, retirando parte dos ricos, muitos senadores, e devolvendo-as às massas sem terra. Como a história mostrou, distribuir terras dos ricos aos pobres é um esporte perigoso, como foi para os irmãos Graco. Ambos tiveram fins violentos. Tibério foi morto com seus seguidores em 133 a.C. e Caio, em 121 a.C., preferiu morrer a sofrer o mesmo destino do irmão. Assim como Tibério, os seguidores de Caio foram mortos a golpes de cadeira. Alguns relatos dizem que 3.000 homens foram executados, mas muitas de suas reformas permaneceram. Historiadores diriam mais tarde que matar inimigos políticos depois disso virou parte do sistema. Se você não podia vencê-los, matava-os. Roma sempre foi violenta, mas agora políticos matavam. Cícero escreveu que a morte de Tibério dividiu um povo unido em dois grupos, em vez de promover debate. Poucos ricos defendiam o status quo e poder, enquanto pobres buscavam mais justiça. Isso gerou mais populismo. Com uma massa revoltada, um político podia ascender nas fileiras. Roma ficou polarizada. Os optimates se consideravam guardiões da tradição e da autoridade senatorial, enquanto os populares se viam como defensores do povo contra a injustiça. É difícil saber quantos lutaram pelo bem público e quantos agiram por interesse próprio. Provavelmente foi um pouco dos dois, e uma coisa é certa: essa divisão terminaria mal. A produção de grãos de Roma era prejudicada por secas e pragas, inclusive na Sicília, importante fonte de grãos. Houve uma revolta de escravos. A Primeira Guerra serviu. Graças ao falecido Caio Graco, agora havia celeiros estatais que garantiam comida aos pobres nas lojas do governo. Ele também introduziu leis mais humanas sobre o recrutamento militar. Mas então, tudo mudou. Caio Mário era um general brilhante e ambicioso em 107 a.C. durante a guerra contra Jugurta no norte da África. Ele implementou reformas que transformaram Roma permanentemente. Ele abriu o recrutamento do exército para homens pobres e sem terras, que só tinham a si mesmos. Pela primeira vez, os cidadãos mais pobres podiam servir nas legiões de Roma, processo chamado de proletarização. Pode parecer progressista, e os soldados gostaram. Mário apoiava eles. Com essa lealdade, um general reunia muitos seguidores, o que em Roma podia causar problemas. Os novos soldados já não serviam à República por dever cívico, mas ao comandante. Mário os equipava, treinava e pagava bem. Após as campanhas, buscavam por ele, não pelo Senado, em troca de terras, pensões e recompensas. Então, o que antes era uma milícia de cidadãos se tornou um exército profissional permanente, e sua lealdade era ao homem que o comandava. Isso poderia ser abusado, afinal, eram homens muito leais. O que os soldados das gerações anteriores recebiam quando voltavam para suas fazendas? Elites escravistas que retiraram escravos do trabalho ou favelas na cidade e promessas políticas vazias? Por séculos, os romanos lutaram por território na Itália e venceram. O acordo geralmente era que as cidades-estado menores podiam se autogovernar, mas os homens tinham que apoiar Roma em suas campanhas militares. Mesmo assim, eles não viraram cidadãos, apesar de as legiões de Roma já terem mais aliados do que romanos. Era uma receita para o desastre que acabou acontecendo. Não se sabe se eles se rebelaram pela cidadania. Eles podem simplesmente ter se cansado de viver à sombra de Roma. Eles eram italianos, mas suas culturas eram únicas. As rebeliões foram contidas e, pelo acordo, mais italianos viraram cidadãos romanos. Públio Sulpício Rufo, um tribuno da plebe com multidões como apoio, era a favor de conceder cidadania a mais estrangeiros, mas tornar mais homens cidadãos significava mudar profundamente a composição do eleitorado. Isso poderia mudar o resultado das eleições, o que desagradava as elites. A luta trouxe milhares de novos cidadãos para Roma, mas devastou a Itália e forçou a República a criar grandes exércitos. Um dos líderes de Roma era Lúcio Cornélio Sulla Félix, chamado apenas Sulla. General brilhante de família patrícia decadente, serviu sob Mário e agora buscava seu próprio destaque no Oriente, lutando. Rei Mitrídates VI do Ponto, de origem grega e iraniana,
era poderoso e implacável. Ele havia acabado de massacrar dezenas de milhares de romanos. Vencê-lo seria um dos maiores triunfos de Roma e tornaria Sula rico, famoso e imortal. Quando ele foi escolhido pelo Senado para liderar a campanha, Mário, já velho, mas ainda sedento por glória, usou seus aliados políticos para transferir o comando para si mesmo. Ele teve o apoio de Sulpício Rufo após prometer apoiar seu polêmico projeto de cidadania. Como você pode imaginar, Sula não se impressionou e perderia muito dinheiro. Em Roma, Mário e Sulpício pareciam tentar tomar o poder com uma manobra populista. O Senado se opôs ao projeto de lei que retiraria o voto das antigas famílias da elite. Então, essas elites acharam que poderiam usar Sula para colocar as coisas em ordem. Enquanto isso, as turbas de Sulpício e os apoiadores de Sula revoltaram-se nas ruas, furiosos por terem sido ignorados. E agora, com o apoio das elites, Sula fez algo que nenhum general romano jamais havia feito. Ele virou suas legiões do sul da Itália em direção à própria Roma. Por que não? Ele tinha poder. Marcharam pela cidade, eliminando rapidamente todos no caminho. Ninguém esperava. Mário não tinha tropas na cidade. Foi fácil para Sula. Mário fugiu, mas um dia ele voltaria. Roma implodia pela corrupção, desigualdade e agora um golpe militar. A Grande República não estava nada bem. Antes orgulhoso de suas leis e virtudes cívicas, o local agora vivia em caos, dominado pela força das armas. Sula declarou Mário, Sulpício e seus muitos apoiadores inimigos do Estado e tomou o controle da cidade. Ele dizia às pessoas que não era um tirano, que fazia aquilo pela ordem, que sabia o que era bom para elas e ninguém ousava se opor a ele. O Senado aprovou uma lista de 12 inimigos estrangeiros do anfitrião para serem mortos e terem seus bens confiscados. Sulpício e Mário lideravam a lista. Os demais eram tribunos, exceto um patrício. A maioria deles fugiu para a Espanha ou até para a África, e Sula enviou caçadores de recompensas atrás deles. Foi nisso que a democracia se transformou. Elites entrincheiradas lutando contra reformadores populistas. Mas o que Sula fez criou um precedente ruim de governo. Enquanto lutava contra Mitrídates no Oriente, Mário retornou discretamente a Roma, iniciando nova onda de assassinatos e vingança. Quando Sula voltou, a cidade estava banhada em sangue e Mário partira de novo para restaurar a ordem. Sula se proclamou ditador, mas não pelo período usual de 6 meses, segundo ele. Indefinidamente, sua solução para a oposição política era um terror simples, mas eficaz. Ele divulgou listas de inimigos, permitindo que qualquer um nelas fosse morto imediatamente. Seus bens eram confiscados e suas famílias arruinadas. Milhares morreram, e muitos outros enriqueceram entregando antigos amigos e rivais. Sula mandou pregar avisos nas paredes com os nomes e grandes recompensas por cabeças. Ele prometeu liberdade a escravos que matassem seus senhores procurados. Ele mesmo decapitou alguns à moda antiga com um machado, e às vezes mandava mutilar seus corpos e arrastá-los pelas ruas. Enquanto isso, ajudar os homens procurados era punido com a morte. Em Roma, isso era geralmente algo lento e público, então alguns optaram pela saída mais fácil. Os aliados próximos de Sula foram generosamente recompensados, incluindo o jovem general Pompeu, que participou de algumas caçadas. Uma tática prudente, pois sua família já foi aliada de Mário. Em breve você ouvirá mais sobre Pompeu e Adolf Hitler. Milhares de anos depois, Sula disse que salvava a República restaurando a ordem como antigamente, com força bruta. Mas sua ditadura destruiu o Estado de Direito. Ele mostrou que o poder não vinha mais das leis ou das eleições, mas sim de quem tivesse o maior exército. Sula morreu em 78 a.C., deixando uma república que parecia restaurada, mas estava corrompida por dentro. Suas reformas fortaleceram o Senado e calaram os tribunos, mas criaram um grande ressentimento prestes a explodir. Nesse caldeirão de amargura entrou outro homem que prometeu melhorar as coisas. Marco Emílio Lépido, um dos antigos aliados de Sula, que de repente descobriu sua consciência, ou mais provavelmente, sua ambição. Como cônsul, Lépido pediu a reversão das reformas de Sula, devolução das terras e restauração dos poderes dos tribunos da plebe. Alegava defender o povo, mas buscava apoio popular para seus interesses. Ele acreditava que seria o novo líder forte de Roma. O Senado não acreditou, chamou-o de traidor e a guerra civil recomeçou. O exército de Lépido na Etrúria foi derrotado por Pompeu, ou Pompeu o Grande. Lépido fugiu ao norte e morreu logo após. Roma continuava um caos,
Mas agora Pompeu era mais um herói nacional, um salvador da cidade. Ele precisou restaurar a ordem e buscou a ajuda de Marcus Licinius Crassus, considerado o homem mais rico de Roma. Ele tinha sido general sob Sula e se deu muito bem enquanto Sula era ditador, especialmente como especulador imobiliário, comprando as propriedades dos azarados proscritos. Crasso também era ambicioso e fez nome para si mesmo. Foi ele quem liderou exércitos contra Espartacus na Terceira Guerra Servil, e foi implacável ao alinhar a Via Ápia com 6.000 escravos crucificados. Os rebeldes, antigos gladiadores, treinaram milhares para lutar contra Roma e chegaram a vencer por um tempo. Mas Crasso venceu. Para o povo, era um herói atual, um bilionário que sabia lutar. Roma tinha 2 heróis, Crasso e Pompeu, que não se davam bem. Pompeu ajudou a encerrar a revolta dos escravos ao dispersar os rebeldes com suas legiões, mas o combate difícil foi feito pelos homens de Crasso. Quando ele e Pompeu voltaram a Roma, queriam recompensas e cargos altos. Em 70 a.C., ambos foram eleitos cônsules, restauraram o poder dos tribunos e reformaram os tribunais. O Senado não gostou, mas era fraco demais para reagir. E havia outro jogador nesse jogo de política de poder que já tinha feito seu nome, Júlio César. Ambicioso, eloquente e destemido, ele se tornava o maior comandante, tratando bem seus homens e exigindo lealdade em troca. Em Roma, um comandante que conquistava estrangeiros e trazia riquezas e glória era apoiado. Roma dependia desses homens, mas quanto mais fortes ficavam, mais ameaçadores se tornavam. Tudo por causa de Mário e suas reformas. César nasceu em uma família nobre, porém sem muita riqueza. Sua tia Júlia era casada com Mário. Os Césares apoiavam os populares, não os optimates. Isso não era ideal para um jovem, pois Sula estava em suas purgas e César, ainda adolescente, não era importante o bastante para atrair a atenção de Sula. Então ele se casou com Cornélia, filha de Lúcio Cornélio Cinna, um dos aliados mais próximos de Mário. Sula não gostou e disse a César: separe-se dela ou morra. Ele fugiu. Seus bens foram confiscados, mas depois Sula cedeu e disse: deixe-o viver. César, ele alertou, era outro Mário em formação? Depois que Sula morreu, César voltou para Roma e fez seu nome. Após ser capturado por piratas e sugerir que aumentassem o resgate, ele depois os perseguiu e mandou crucificá-los. Como era um cara legal, cortou suas gargantas antes e depois virou um homem do povo. Resumindo, ele se aliou a Pompeu e Crasso em um pacto político secreto, chamado Primeiro Triunvirato. Isso lhes daria controle sobre o Senado. No fim dos anos 60, Roma se fragmentava de novo. O Senado permanecia paralisado por disputas internas, enquanto generais ambiciosos fortaleciam reputações e exércitos nas províncias. Pompeu voltou do Oriente como herói, mas não obteve do Senado recompensas para seus veteranos, nem leis sobre administração provincial e impostos. Crasso tentou aprovar leis de alívio de dívidas para seus clientes, mas não obteve sucesso. E César, bem, ele queria subir ainda mais na escorregadia escada do poder romano, mas sem dinheiro ou conexões familiares fortes. Ele precisava de aliados poderosos, e não havia ninguém mais forte do que Crasso e Pompeu. Esses 3 homens não eram parceiros ideais, apenas compartilhavam interesses, e a aliança beneficiava a todos. César se tornaria cônsul e aprovaria as leis de Pompeu e as reformas econômicas de Crasso, e, em troca, eles financiariam e apoiariam sua carreira militar. Roma novamente parecia governada por homens fortes. A República deixou de ser governada e passou a ser dividida como um saque, com o Senado quase apenas assistindo. O futuro de Roma está nas mãos de generais e bilionários. Com os anos, César virou lenda após vencer na Gália. Ele derrotou tribos poderosas e até cruzou o mar para a terra que hoje chamamos de Grã-Bretanha. Séculos depois, os romanos avançaram até Yorkshire e ergueram a muralha de Adriano para afastar as tribos da atual Escócia. César não conquistou território permanente na Grã-Bretanha, mas levar suas legiões até lá já foi impressionante. No primeiro desembarque em 55 a.C., ele quase morreu, mas no ano seguinte voltou. Com mais homens e até um elefante de guerra blindado, ele derrotou várias tribos em batalha e garantiu escravos, grãos e tributos anuais para Roma. César foi celebrado em casa. Ele escreveu sobre novas terras, povos e tecnologias que trariam glória a Roma. Ele veio, viu e conquistou.
Ele agora conquistou territórios na atual França, Alemanha, Suíça, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Grã-Bretanha e norte da Itália. Historiadores divergem sobre suas vitórias, mas estima-se que ele enfrentou 3 milhões de homens de várias tribos, dos quais 1/3 morreu e outro foi escravizado. A afirmação contestada é que ele e seus homens conquistaram 800 cidades e 300 tribos. Dizer que ele era admirado pelo povo romano é um eufemismo, mas o poder traz grande ressentimento. Enquanto ele conquistava a Gália, Roma caminhava para a autodestruição. O primeiro triunvirato ruía. Crasso queria toda a glória para si. Ele tomou a decisão muito precipitada de enfrentar o Império Parta em seu papel como governador da Síria. Os partas eram difíceis de vencer, e Crasso não tinha a liderança de César ou Pompeu nas legiões. O resultado foi um desastre. Seu exército foi aniquilado na Batalha de Carras, uma das piores derrotas de Roma. A morte de Crasso desfez o triunvirato. Pompeu, ele mesmo um gênio militar, não gostava muito de ver César se tornar o principal influenciador do povo romano. O Senado logo decidiu que Pompeu salvaria a República e protegeria seus interesses. Pompeu se casou com Júlia, filha de César, fortalecendo a aliança, mas ela morreu no parto e o laço se desfez. Foi ousado, mas o Senado concordou que César precisava ser contido. Quando políticos deram a ordem, Roma foi tomada por tumultos. César tinha muito apoio político e popular. O Senado nomeou rapidamente Pompeu como cônsul único, tornando-o quase um ditador, exceto no nome. Ele marchou com seus soldados e reprimiu os tumultos novamente. A lei era imposta pela força, não por debates ou votos. Pompeu usou sua posição para aprovar leis que limitavam César e exigiu que ele dissolvesse o exército e voltasse a Roma. Para César parecia uma sentença de morte. Ele recusou, foi declarado inimigo do Estado, mas era César. Estamos falando de um homem que havia conquistado boa parte da Europa. A sorte estava lançada, ele disse. Cabeças iriam rolar. Em 10 de janeiro de 49 a.C. ocorreu um momento histórico decisivo. César e seu exército marcharam através do rio Rubicão, no que hoje é o norte da Itália. Ele levou apenas uma legião, a Legio Tresigemina, mas era uma de suas melhores. Ele não queria uma guerra civil, e nem Pompeu nem muitos dos nobres queriam, mas César estava entre a cruz e a espada. A nobreza tinha se voltado contra ele, e Roma era um grande pântano de corrupção. Ele tentou negociar, pedindo o mínimo de garantias para se proteger, mas eles recusaram. Que escolha ele realmente tinha? Senadores fugiram apavorados enquanto César marchava sobre Roma, assim como Pompeu e seu exército, que duvidavam de sua capacidade de reagir. Seguiu-se uma perseguição implacável, terminando com a derrota de Pompeu e sua fuga ao Egito. O rei Ptolomeu, 13 irmão de Cleópatra, matou Pompeu e enviou sua cabeça a César como presente. O tiro saiu pela culatra. César ficou furioso e planejou guerra. Em Roma, fez o impensável. Ele perdoou a maioria dos que se voltaram contra ele, incluindo Marcus Junius Brutus. Com Marco Antônio no comando, César foi ao Egito e venceu os alexandrinos. Ele colocou Cleópatra e seu irmão mais novo no trono. Ele era progressista e amado pelo povo, mas era Roma. César consolidou seu poder ao contornar as regras. Ele preencheu o Senado com aliados e limitou mandatos de governadores, começando a parecer um ditador. Depois, ele enfraqueceu os tribunos, o que não condizia com um homem do povo. E em um festival de fertilidade chamado Lupercalia, durante as celebrações, Marco Antônio colocou uma coroa em sua cabeça, dizendo: "O povo te dá isso através de mim." Vários senadores concordaram que ele precisava ser detido. Isso ocorreria em 15 de março, os Idos de Março, data que os romanos costumavam reservar para pagar dívidas. No grande dia, senadores e aliados se reuniram no Teatro de Pompeu, onde ocorreria a sessão do Senado. Eles esperaram, mas César não apareceu. O motivo pode ser uma lenda, mas dizem que sua esposa, Calpurnia, acordou naquela manhã após um pesadelo em que ele havia sido assassinado e implorou para que ele não fosse. Mas um dos amigos mais próximos de César disse para ele ignorar os presságios e entrar no Senado. Antônio acompanhou os outros até a reunião, mas ao entrar, alguém o agarrou e levou para outra sala. César, sem saber de nada, sentou-se e recebeu uma petição para revisar. Ao redor, homens que julgava colegas eram na verdade conspiradores com adagas sob as togas. O senador Tílio Cimber foi o primeiro a agir, agarrando e puxando a toga de César para baixo. César gritou: "Por que isso é violência?" Então Casca atacou, cravando sua adaga no pescoço de César. César o segurou e disse:
Casca, seu canalha, o que faz? E depois, reuniu-se um grupo de cerca de 60 pessoas, incluindo Bruto, a quem César amava como filho. Foi uma facada atrás da outra, no total, 23 ferimentos. Dizem que suas últimas palavras para Bruto foram: "Até você, filho." César jazia em seu próprio sangue. Os conspiradores gritaram: "Povo de Roma, estamos livres." Mas, em vez de aplausos, foram agredidos. Prédios em chamas, mortes e o destino da República mais uma vez em caos sangrento. Em seguida, um novo triunvirato assumiu o poder: Marco Antônio, Lépido e Otaviano, sobrinho neto de César. Juntos, derrotaram os conspiradores, dividiram a República Romana, mas a amizade logo terminou. Antônio, que havia se apaixonado por Cleópatra, se viu em guerra com Otaviano. Após perder Ácio em 30 a.C., ele morreu nos braços de Cleópatra, que, segundo a lenda, morreu por uma de suas cobras, embora alguns acreditem que foi veneno. Lépido foi exilado ao tentar tomar o poder, deixando Otaviano como líder supremo de Roma. A República acabou, a democracia sumiu, Roma virou império e Otaviano, agora Augusto César, passou a governar tudo. A democracia iniciou bem em Roma, mas depois virou um grande fracasso. Os primeiros anos do Império foram marcados por paz, riqueza e expansão durante 2 séculos. As mortes cessaram, as cidades prosperaram e Roma se estendeu até a Bretanha. Depois veio a Era dos Tiranos: Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Roma teve até 70 milhões de habitantes, 1/3 da população mundial, sendo o centro da Terra e uma maravilha do mundo. Depois veio o declínio, o caos e as hordas bárbaras que aproveitaram as disputas internas. A democracia romana poderia ter sido a maior conquista da humanidade. Em vez disso, os ricos acumularam poder, os pobres foram esquecidos e o povo se destruiu, cegos pela ideologia e guiados por ambição corrupta. Tudo começou com a desigualdade, e quando a desigualdade cresce, quando o desespero e a violência se espalham, até as maiores nações desmoronam. Entender a queda da República Romana revela como a história se repete. Porém, um momento marcou o fim. Descubra o que ocorreu no dia em que Júlio César foi assassinado e entenda como o maior líder de Roma encontrou seu destino.